Mauro, e do lado argentino, uma festa incrível. O Racing vira o intruso argentino aí nessas finais de Sul-Americana e Libertadores, o único não brasileiro, com uma festa sensacional, com o Gandula sendo festejado por causa do segundo gol. E o Corinthians, que você vem falando e tudo mais, a luta é para não cair, presta atenção, não é assim, não é assado. A carruagem corintiana virou abóbora ontem. Martim Santoro, o nome do menininho lá, que é da base do Racing, que repôs a bola. Aliás, tem um detalhe que pouca gente percebeu, né? A bola caiu na torcida, a torcida jogou a bola para dentro do campo, de volta. Ela parou na linha. E aí a defesa do Corinthians se afasta do perigo. O moleque tinha pulado a placa para pegar a bola e levar de volta para trás da placa. Quando ele vê a bola em cima da linha, ele rapidamente recoloca a bola em jogo, né? Para cobrança de lateral. E aí é feita a cobrança, né? O Maravilha Martins raspa de cabeça e o Quinteiro, o homem que briga com a balança, né? Que nem ontem não tinha nem balança que o segurasse, foi lá e definiu o jogo. Com o Rames, né? Na Sim, seleção sim, colombiana, né? Exato, exato. Ele é um ótimo jogador, né? né? Mas ele está sempre acima do peso, um jogador meio controverso, né? Mas ele emagreceu aí nas últimas semanas, estava já claramente mais magro e se preparou bem para esse jogo, né? E ele já fez gol em final de Libertadores, né? O título do River Plate contra o Boca em 2018 em Madrid, gol dele, o gol decisivo é dele. Tanto que quando ele vai para o Racing, a torcida do River reclama bastante, que é um rival e é um jogador histórico do River Plate. O último título não brasileiro, né, de Libertadores, teve gol do Quinteiro. O Racing não joga uma final de competição internacional desde 92, né, quando fez a final com o Cruzeiro, né, na Supercopa dos Campeões da Libertadores, já extinta. Bem, o Corinthians teve a chance, de fato, ontem de fazer 2-0, depois de alguns erros graves ali cometidos pelo Racing, né? O gol do Garro começa de um erro de passe absurdo, né? Do Sousa, que dá a bola no pé do Depay e ele acaba perdendo o gol. E os gols do Racing surgem no momento em que o time não jogava bem, né? O pênalti, e aí o outro gol é uma consequência disso, mas aí acho que mostra as fragilidades do Corinthians também, né? O time do Corinthians é um time muito frágil, eu digo isso já há muito tempo, muito mal treinado, né? Um time muito mal treinado. O trabalho do Ramon Dias foi fraco no Vasco, escapou, sabe-se lá como, do rebaixamento. Agora é a mesma coisa, né? E teve uma outra declaração dele engraçada que eu vi lá no Olé. Não, porque eu gosto muito aqui do Brasil, prefiro ficar por aqui. Até parece que tem uma fila de times argentinos querendo contratá-lo. Ele não tem tanto mercado assim, ele está aqui com o nome, ele é uma grife, ele foi um grande jogador, foi um ótimo técnico, mas não é mais, né? E o filho dele também parece que não faz muita diferença, porque são muitos erros seguidos, escalação, substituições, né? O time poderia render mais, o Corinthians, pelo elenco que tem, poderia render mais. O investimento dos dois, se você colocar lá na balança, né, é muito maior do Corinthians. Vamos lá, o Garro não, o Coronado e o Depay juntos custam cerca de 5 milhões, né, por mês. O time titular do Racing em campo deve custar, no máximo, só isso custar, nem isso custa. Os 11 jogadores que entraram em campo, certamente não chega a 5 milhões. Duvido que você tenha ali uma média salarial de acima de 500 mil reais no time do Racing. Não tem, claro que não tem. Então você está enfrentando um time com investimento menor, em 2 jogos, jogou em casa, não conseguiu vencer, e ontem teve oportunidades e perdeu porque é um time mal treinado. O Corinthians é mal treinado. O Corinthians que passou por várias transformações, mas já não chegou nem na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, caiu para o Flamengo com um homem a mais durante 1 hora de jogo, aproximadamente, né? Caiu agora para o Racing na situação que a gente acaba de falar e segue ali rondando a zona de rebaixamento que habitou durante a maior parte do campeonato, com o risco de voltar no final de semana. Tudo isso com investimento altíssimo. Eu acho que o pior disso tudo é que quando a gente fala sobre isso, alerta e fala da má gestão, boa parte da torcida fica com raiva de quem fala. Então é como se quem jogasse a sujeira para baixo do tapete, como que se não falasse a real, estivesse ao lado do Corinthians. Eu acho que quem está ao lado do Corinthians, está ao lado do futebol, é ao lado desse torcedor, é quem fala a real, que está tentando abrir os olhos das pessoas. Porque é obrigação do jornalista fazer isso. Não importa o time pelo qual torça. Não importa, você tem que falar a real. E a gente fala que a real sempre. Te bate muito nessa tecla. O Juca é corintiano, o corintiano fica com raiva do Juca. Mas pode falar o que desse Corinthians? É uma sequência de gestões desastrosas. Aí apelam para falsas versões. Contratamos o homem que reformulou o Flamengo, o Fred Luz. Não foi ele que reformulou o Flamengo. Isso não depende de uma pessoa. Isso depende de um projeto grande de reformulação, de um presidente que tenha capacidade, que se reúna de gente capacitada também, competente, e que diga a verdade para a torcida. Nós vamos tentar organizar isso aqui. Como eu tenho dito há algum tempo, a Gaviões da Fiel tem um projeto de quitação do estádio, né?
demonstrando que ela tem mais preocupação com a gestão do clube, com as finanças do Corinthians, do que a diretoria, que segue nessa sequência insana de contratações, de jogadores caros. Você vê o caso do Depay. Depay é ótimo jogador, isso não surpreende ninguém. A bola do primeiro gol, é isso que se espera dele. Mas o Depay sozinho não vai resolver, num time mal treinado, chegando na reta final de temporada, sem ter as suas melhores condições físicas, um jogador que sofreu com lesões no ano passado. Então até isso é questionável, do ponto de vista técnico, no contexto do Corinthians, esse investimento. Você põe um Depay no Palmeiras, no Botafogo, no Atlético, é uma coisa, no Corinthians é outra, gente. Você põe num time certo, num time forte, um time organizado, ele vai render muito mais. No Corinthians ele consegue fazer algum brilhareco ali, poderia ter decidido o jogo. Mas você fica dependendo de uma inspiração, porque não existe estrutura, como time, tudo feito de forma mal organizada, contratações 20 quase, 19, 20 ao longo do ano, né? Nenhuma preocupação com a questão financeira, e ontem ainda teve transfer ban. A priori o Corinthians não pode contratar até 2026. O Corinthians não consegue um fiador para pagar o Hugo parcelado, gente. Aí o cara discute, não, porque o contrato acredita nessas versões. Gente, o Corinthians não pode ficar numa situação que ele não consegue um fiador para pagar um jogador barato para um clube que faturou mais de 900 milhões ano passado, né? E o Hugo é barato, que falta 800 mil euros, não é tanto dinheiro assim para o clube que fatura tanto. O Corinthians não consegue um fiador porque não tem crédito, porque os caras acabaram com as finanças do clube, uma péssima gestão atrás da outra. Isso que acontece no campo é reflexo disso aí. Não tem mais como vender agenda positiva. Acabou. Um ano de agenda positiva, parte da imprensa vendendo essa mentira, como se o Corinthians estivesse forte, pudesse chegar a algum lugar. Aí aquelas bobagens. Ai, a torcida do Corinthians, será que o Memphis Depay já viu coisa igual? Parece que o cara veio de Júpiter. O cara é um jogador internacional, já frequentou vários estádios na Europa com torcidas fantásticas. E ontem viu também uma grande festa de recebimento da torcida do Racing. Quer dizer, fica uma coisa meio megalômana, sabe, jogando confetes em si mesmo e esquecendo a realidade do clube. Essa é a realidade do Corinthians. Eliminado, 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 eliminado. É isso. É a realidade do Corinthians. Então, na hora do Corinthians aprender a enxergar a realidade, não cair em canto da sereia e tentar organizar o clube, que vai levar um tempo. E torcer muito para não ter rebaixamento. Porque se for para a segunda divisão, gente, aí vai cair mais a receita, vai ser. O Depay vai embora, né, está no contrato, né? Ele pode meter o pé. Então a situação ainda pode piorar. E para completar, é o Palmeiras na segunda-feira, precisando muito da vitória, porque o Botafogo joga na terça com o Vasco. E se o Palmeiras vencer, ele coloca o Botafogo numa situação, não diria de desconforto, mas precisando de qualquer maneira do resultado. Então é fundamental para o Palmeiras perder. É esse Palmeiras, que está só descansando e treinando, que o Corinthians vai enfrentar. Pensando só na vitória, que é fundamental. Até porque o Botafogo, entendo eu, como vai jogar com o Palmeiras 4 dias antes da final da Libertadores, ele tem que tentar abrir 4 pontos sobre o Palmeiras até lá, para poder até perder e viajar para Buenos Aires, ainda na liderança do campeonato. Então, para o Palmeiras é muito importante ganhar do Corinthians. E vai chegar com fome e preparado para mais uma vitória em Itaquera, o time que mais vezes venceu o Corinthians naquele estádio. É um cenário terrível, terrível, mas nada surpreendente. Só quem não quer enxergar a realidade é que ficou se iludindo com as falsas versões e com a canhestra agenda positiva que vem o ano inteiro enganando o torcedor do Corinthians.